Salve minha tropa, seja bem-vindo a mais um no canal, se inscrever no canal, compartilhando aí, tamo junto, muito obrigado, mais 60 inscritos aí, ó, tamo junto, é nóis. Muito estranho, tá estranho isso aí, mas tá bom. Compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí, hein, tropa, muito obrigado, 60 inscritos, minha tropa. É um pouco que tá doendo também, quebrei tudo pra por aqui, tem mais... Vamos tentar esse ano aí ficar pelo menos 100 inscritos, tá ligado, minha tropa? Vai se inscrevendo aí, ó, tá sendo like. Vai me ajudar muito, porque eu não sei o dia de amanhã, tá ligado, minha tropa? Que eu posso parar, continuar ou não. Porque isso aqui ainda não tá me dando renta, dinheirinho. Mas vou estar aqui focado, tá ligado? E para que eu fiz do capítulo da interpretação do filme, tá ligado? A interpretação do filme, deixa o like aí, se inscreve. No cucuí. Então, se embora. Saiu o capítulo 91 do mangá de Dragon Ball Super, que, como já era esperado, começou a adaptar a história do filme do Super Hero. E obviamente muita parte da fandom não gostou dessa decisão deles gastarem tempo adaptando o filme no mangá, e tudo isso acabou gerando uma dúvida. Afinal, era realmente necessário eles adaptarem o filme no mangá? E é exatamente isso que a gente vai debater no vídeo de hoje, além, obviamente, de analisar o capítulo, né? Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, começando aqui analisando o capítulo já começa ali mostrando algumas cenas inéditas que obviamente a gente não viu no filme, do Piccolo indo buscar a Pan na escola antes mesmo de começar o treinamento dela e toda a motivação por trás dela querer treinar com o Piccolo. O primeiro ponto que eu quero destacar é que essa cena meio que já mostra pra gente como que o Toyotaro vai conduzir essa adaptação, né? Obviamente ele deve seguir o caminho da história igualzinho ao filme, porém durante esse caminho ele deve colocar várias coisas bônus ali pra dar mais lógica a alguma coisa ou só pra ser engraçado mesmo. E a gente vai ver outra cena assim mais pra frente. Mas outra coisa que eu achei interessante é como o Toyotaro deu importância para a saga do Goten do Trunks, né? A gente já tinha discutido isso na análise do último capítulo, que essa mini saga do Goten do Trunks, por mais que ela fosse legal, divertida, tudo mais, ainda assim a maioria dos acontecimentos dela tinha um ar de filler, tá ligado? Como se o que acontecesse não fosse praticamente nada importante pra história. E nesse começo a gente vê a Pan imitando o Saiyaman do Goten do Trunks, falando até mesmo que ela quer se tornar uma super heroína. O que é bem interessante, né? Porque os pais dela foram super-heróis, né? O Gohan, como todo mundo sabe, como o grande Saiyaman, e no filme do Hiro de Garden, a gente vê a Videl também agindo como uma Saiyaman, né? A Saiyaman 2. Eu não lembro se ela chegou a aparecer em outro lugar, mas enfim. E outra coisa interessante dela seguir nesse rumo de ser super heroína é que por mais que se a gente for analisar o histórico, os super-heróis não tenham dado tão certo assim na história de Dragon Ball, já é um sinal que ela vai se manter ali no caminho da luta, né? Como a gente viu naquela saga do Goten do Trunks, eu acho que ficou muito claro pra gente que a Bra deve ficar mais no ramo de tecnologia e tudo mais e não deve participar das lutas, como eu já vi alguns fãs quererem, mas pelo menos a Pan querendo ser uma super heroína mostra que ela vai seguir nesse caminho de ser cada vez mais forte. E como eu falei, eu achei toda essa cena da Pan com o Piccolo muito engraçada, principalmente quando o Piccolo fala que vai tornar a Pan uma membra do clã demônio, tá ligado? Pô, o Piccolo usa esse bagulho de demônio numa hora, tipo, nada a ver, tá ligado? Achei muito engraçado. Mas enfim, após isso a gente corta ali pra uma reunião que o Kuririn tá tendo com a galera da polícia lá, tudo mais. E durante essa reunião a gente tem nada mais nada menos do que a Android 21 canonizada, né? Ela não foi canonizada como 21, mas ela tá lá como Vomi, canonizada no mangá de DBS. Que eu também achei muito interessante eles explicarem toda essa relação do Dr. Gero com a 21, com o filho deles, entre aspas, que é o Android 16, porque isso já foi dito em jogos, né, e em entrevistas, o Akira já falou sobre isso, mas é sempre bom as coisas ficarem claras na história principal, né, o cara saber dessas coisas lendo a história principal. Então, como você já deve ter percebido, o Dr. Gero teve 2 filhos ali com a 21, e um desses filhos
filhos não era o Android 16. O Android 16 não era filho do Dr. Gero. Na verdade, o 16 foi inspirado no filho do Dr. Gero, que acabou morrendo em campo de batalha. E aí, esse segundo filho deles não existia na história de Dragon Ball Super, né? Eles inventaram agora. Mas foi bem legal aí eles mostrarem e explicarem isso, que, tipo, já foi algo explicado em vários lugares, menos na história principal. E aí, nessa reunião que o Kuririn tem com a polícia, eles acabam explanando várias informações do Dr. Redo, com o Magenta, tudo mais. E isso tudo foi uma coisa que o Toyotaro adicionou, novamente ligando a saga do Goten do Trunks, né? Que a gente sabe que o Kuririn participou como policial, tudo mais, investigando. E obviamente ele ligou isso à história do filme com os policiais ali envolvidos na história. Eu só achei que teve algo de até que bastante incoerente, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Enfim. Vai com coragem. Luna vai com você. Enfim, após isso a gente tem um time skip de 3 meses, né? Que o Magenta espera o Dr. Rolou um anúncio aqui, eu travei o feed aqui, mas fortei, minha tropa. Tô entrando na Five aqui, de repente parece um anúncio. É pra você ter essa like, se inscrever no canal, compartilhar aí o anúncio, tá ligado? Fortalece nós aí também, patrocina. Redo sair da prisão, e aí ele busca o Dr. Redo e tudo mais, enfim, como vocês já viram na história do filme. E esse é aquele momento em que o Dr. Redo e o Magenta, eles começam a trocar aquele diálogo gigantesco, né, do Magenta convencendo o Dr. Redo que eles eram super-heróis e tudo mais. Porém, durante toda essa conversa, acontece um bagulho que eu achei, mano, simplesmente genial, que foi a luta do Kuririn versus uma fucking abelha, que no caso é o Hachimaru. O Kuririn estava seguindo o carro deles, e aí o Dr. Redo, sabendo disso, invoca ali o Hachimaru, que é uma abelha androide, para enfrentar o Kuririn. E eu achei, cara, isso simplesmente genial, mano. Porque, tipo assim, o Toyotaro, ele colocou essa luta no meio de um diálogo que é extremamente longo e chato, tá ligado? Porque é literalmente só os caras conversando ali. Então, pô, eu falo que isso foi genial, cara, porque enquanto os caras tá trocando puta diálogo lá, de fundo tá o Kuririn lutando com a abelha, cara. Eu achei isso, mano, muito engraçado. Eu tô rindo só de lembrar, velho. Puta sacada foda que eles tiveram. Eu me diverti muito com essa cena. Até que o Kuririn acaba sendo derrotado ali pelo Hachimaru, que obviamente repercutiu bastante ali dentro da fandom de Dragon Ball. O fato do Kuririn ter perdido para uma abelha. Só que, pô, rapaziada, eu sinceramente não vejo nada demais. Obviamente que o Kuririn, comparado ao humano, ele ainda é super forte. Porém, o Kuririn já não tá nos tempos de Kuririn, né? Não que os tempos de Kuririn sejam lá grande coisa, mas a gente sabe que ele não treina mais, que ele não tá totalmente em forma. E outra coisa, o Hachimaru não é uma abelha qualquer. Novamente, ele é uma abelha androide que inclusive ficou intacto ao tiro do Kuririn, tá ligado? Então a gente não tá falando de qualquer coisa. Então pra mim não tem o menor problema o Kuririn ser derrotado pelo Hachimaru, principalmente porque foi uma cena engraçada pra caralho. Mas enfim, dito tudo isso, eu quero voltar aqui ao que eu falei anteriormente sobre toda essa questão da polícia estar envolvida no caso da Red Ribbon, que eu achei bem incoerente no meu ponto de vista. Não exatamente incoerente, mas que não fez muito sentido, porque, pô, antes do Dr. Redo sair da prisão, a polícia sabia que a Red Ribbon estava voltando, sabiam que eles queriam pegar o Dr. Redo, sabia quem estava por trás disso tudo, que era simplesmente o dono de uma farmacêutica popular, e a decisão que eles tomam é esperar o Dr. Redo sair da prisão para aí sim correr atrás deles. Pô, pra mim isso aí não fez o menor sentido. Aí você pode falar, Goku, mas eles queriam descobrir o esconderijo da Red Ribbon, por isso esperaram pegar o Dr. Redo pra ver onde iam levar. Só que, pô, se o objetivo é descobrir o esconderijo da Red Ribbon, por que caralhos o Kuririn foi se grudar no carro dos caras, tá ligado? Tipo, era muito mais óbvio. Se o Carmine olhasse o retrovisor do carro, ele iria ver o Kuririn, mano. Faz o menor sentido isso. Mas enfim, né? Como eu falei, eu gostei bastante do Toyotaro ter acrescentado essa questão dos policiais na história do Super Hero, né? Até porque dá uma importância a mais pra saga do Goten e do Trunks. Só que, pô... Faz sentido o que ele falou agora. Podia ir voando, tá ligado? Tá assim, voando assim, ó. E ir embora. Mas... aconteceu isso aí que aconteceu. Teve muita coisa de incoerente aí, né? Pelo menos a gente teve a luta do Kuririn versus a abelha, mas fazer o que, né? Segue o roteiro. Enfim, a partir daqui a gente não vai ter praticamente nenhuma novidade em relação ao que acontece no filme, né? Então não vou me estender muito. A gente tem um treinamento ali da Pan com o Piccolo, onde a gente vê o início da jornada da Pan querendo aprender a voar. Depois a gente tem aquela cena da Videl conversando com o
Piccolo, depois o Piccolo indo cobrar o Gohan, até que o capítulo termina ali com o Gama 2 indo atacar o Piccolo. O Gama 2 que a galera comentou bastante também, né, que o visual dele estaria um pouco diferente do filme. Confesso que nessa cena o Gama 2 tá até mais feio que o filme, mas eu não acho que seja algo no geral, tá ligado? Porque nessa arte aqui, por exemplo, e na primeira página do capítulo, onde a gente tem aquela arte gigante, o Gama 2 tá bem bonito, tá ligado? Eu acho que é mais uma inconsistência do Toyotaro do que falar que o Gama 2 está feio no geral. Resumindo a minha opinião sobre esse capítulo, eu acredito que ele foi um capítulo bom, tá ligado? Foi um capítulo bonito, foi um capítulo divertido, né? Eu me diverti bastante lendo ele, porém que, pra mim que assistiu o filme, obviamente não teve nada de inovador, nada de surpreendente. E antes da gente falar sobre essa dúvida, né, se era realmente necessário adaptar o filme no mangá, eu só quero fazer uma observação que eu tive enquanto eu li o capítulo, que é o seguinte: só nesse capítulo a gente já teve um time skip de 9 meses. E que por mais que isso não tenha feito tanta diferença assim na história do Super Hero, a gente não pode esquecer do treinamento do Goku e do Vegeta, né? Que lembrando, depois que terminou a saga Granola e eles viram que o Freeza está mais forte que eles obviamente se inspiraram bastante para treinar e para ficar mais forte, e isso há 9 meses atrás, tá ligado? Então a gente teve um time skip muito grande para eles, e que fica a curiosidade aí do quanto eles evoluíram durante esse tempo. Já aqui, se a gente voltar um pouco no tempo lá no começo da saga Granola, a gente vai lembrar que o Goku treinou para usar o instinto superior em outras formas, e o Vegeta treinou o Hakai, e isso tudo apenas em semanas. Então eu espero que eles tenham uma evolução bem considerável aí, depois desse gigantesco time skip. Agora sim vamos falar sobre a... Minha tropa, aceite anúncio, feat. Sorte que eu tô travando aqui, eu acho que corta, né? Ou vai travando, mas vamos continuar aí terminando aqui. Falta uns 3 minutinhos. Depois desse gigantesco time skip. Agora sim vamos falar sobre a maior polêmica desse arco, que afinal, era realmente necessário adaptar o filme do Super Hero no mangá? E bom, já adiantando, na minha opinião, sim, é necessário, e obviamente eu vou explicar o porquê. Galera, eu acho que todo mangá, ele tem que deixar claro para o leitor tudo o que acontece de importante na história dentro do mangá. Tá ligado? Então, por exemplo, pra mim não faz sentido se o Toyotaro, por exemplo, chegasse lá no mangá e colocasse o narrador falando assim: ó, agora que você terminou essa saga, você vai parar de ler o mangá aqui, vai assistir o filme do Super Hero e só depois você vai voltar a ler o mangá, porque o filme é importante pra história, tá ligado? Tipo, isso não existe, mano. Se o bagulho é importante pra história, ele tem que estar lá na história canônica do mangá. É a mesma coisa, por exemplo, que o anime de DBS. Quando o anime de DBS começou, a primeira coisa que eles fizeram foi adaptar o filme do Bills e o filme do Freeza, porque eles eram importantes para a história. O maior problema aqui é que dessa vez está acontecendo totalmente o contrário, né? Não é o anime que está adaptando algo do mangá, mas sim o mangá que está adaptando algo do anime, e para piorar, o mangá de DBS é mensal, mano. Então, por exemplo, eu entendo que realmente é chato você esperar o mês todo para sair um capítulo no qual você já sabe tudo o que vai acontecer, mas eu vou repetir aqui: se esse arco do Super Hero for importante para a história, ele tem que estar no mangá. E por que eu tô repetindo isso? Porque, por exemplo, não adianta nada o Toyotaro passar alguns meses adaptando a história do Super Hero e nos próximos arcos futuros ele simplesmente tacar o foda-se pra toda a evolução que o Gohan e Piccolo tiveram e focar novamente só em Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta. Então, cara, como eu falei, se é importante pra história, é necessário sim estar no mangá, até porque, por mais que a maioria da fandom que acompanha o mangá de Dragon Ball tenha visto o anime e saiba da existência do filme do Super Hero, você não pode contar com que todo mundo que esteja lendo o mangá tenha visto o filme, tá ligado? Aí eu sei que também vai chegar muita gente falando assim: ah, mas o Toyotaro não adaptou o filme do Broly, que sei lá o que. Pô, é verdade, mas mano, o filme do Broly é um contexto totalmente diferente, rapaziada. Pra vocês terem uma noção, o primeiro capítulo da saga Moro saiu em dezembro de 2018. E nesse mesmo mês estreou o Dragon Ball Super Broly no Japão. Então, pô, eu acho que dá muito a entender que o Toyotaro não adaptou a história do filme do Broly por questões contratuais, tá ligado? Tipo, eu acho que ele não poderia chegar lá, contar toda a história do filme de graça, sendo que o filme nem tinha sido lançado no mundo inteiro. Pelo menos se tratando da Toei, né? Porque a lógica, pelo menos de maioria dos animes, é a história aparecer primeiro no mangá, pra depois ir pro anime, né? Mas enfim, fazendo minha conclusão final, a minha opinião é basicamente essa. Sobre o capítulo, foi um capítulo bom,
divertido, porém que obviamente não teve tanto hype, nem deve ter nos próximos que estão por vir. E eu acho que de todo o ciclo do mangá de DBS, eu acho que esse é o momento que a gente mais vai se incomodar com o fato do mangá ser mensal, porque realmente vai atrasar bastante a história. Mas como eu falei, por se tratar de uma história importante, pelo menos eu acredito que seja importante, acaba sendo ali um mal necessário. E é basicamente isso, eu quero que você comente a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Caso queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau. Curti o vídeo, minha tropa foi bem informado. Concordo com a metade das coisas que ele falou aqui. O único é mensal mesmo, tá ligado, minha tropa? Tinha que ser semanal, tá ligado? Toda semana lançando. É, mas é isso aí mesmo. E compartilha esse site, compartilha e comenta aí. E o vídeo tá na descrição, tá ligado? Fui.